E aí pessoal, tudo bem? Professor Eg, professor de Geografia de vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, nossas aulas remotas, falando da América, economias com base mineral. Então a gente já falou dos países desenvolvidos da América, já falou dos países emergentes da América e agora vamos falar dos países com economia de base mineral. Dois subconjuntos. As economias da América com base mineral dividem-se em dois subconjuntos: economia dominadas pelas transnacionais de mineração, Guiana e Suriname, baseada na exploração de bauxita, e economias diversificadas com base mineral, Venezuela, petróleo e gás, Colômbia e Equador, petróleo, Peru, prata, ouro, cobre, estânio, Bolívia, prata e estânio, e Chile, cobre, lítio e etc. Economias diversificadas com base mineral. Os países que fazem parte do conjunto de economias diversificadas com base mineral possuem setor agrícola importante, com culturas destinadas a abastecer os mercados internos e externos. Entre os produtos agrícolas exportados por esses países, destacam-se a banana no Equador, café no Peru e Colômbia, algodão no Peru, açúcar, Peru e Venezuela, soja na Bolívia e frutas no Chile. Peru e Chile destacam-se também na pesca marítima. Então, fora a base mineral, a gente tem esses setores agrícolas de destaque nesses países. Então, aqui a gente tem os produtos que são encontrados, produtos minerais e a produção agrícola, agropecuária, em determinados países que fazem parte desse conjunto. Então aqui a gente tem os minerais, aqui a gente tem os produtos agrícolas, as fontes de energia, certo? Distribuída por esses países, tá bom? Então, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Concentração em questão da terra na América Latina. Desde o período colonial, ocorreu forte concentração da terra nas mãos de poucos em detrimento da maioria, gerando como consequência uma estrutura fundiária injusta ou antidemocrática. O que significa isso, pessoal? Em todos os países da América Latina, há uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas, certo? Então é uma estrutura fundiária desigual. Essa situação prolongou-se ao longo da história desses países, como também no Brasil, chegando até os dias atuais, apesar da mobilização de camponeses na luta pela reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Seria uma redistribuição das terras de uma maneira mais justa, que abrangesse uma maior quantidade de pessoas. No Chile, por exemplo, as áreas agricultáveis são limitadas, ora em decorrência do clima árido e semiárido ao norte do seu território, ora por causa do clima frio ao sul. Tal limitação da área cultivável é agravada pela concentração da propriedade da terra. O caso do Chile, agricultura de alta especialização em cobre. Estendendo-se de norte a sul por 4.300 km desde a fronteira com o Peru até a Terra do Fogo, e desde a leste a oeste, com largura média de 177 km, o Chile apresenta 756.096 km² de uma área territorial. É menor que o estado do Mato Grosso, que possui 903.198 km². A Cordilheira dos Andes, localizada na porção leste do país, corta-o de norte a sul e delimita a fronteira com a Argentina e a Bolívia. Ao norte da cordilheira destacam-se os picos de maior altitude, como Navarro Ojos del Salavo, de origem vulcânica com 6.880 metros. Regiões naturais. Com base no clima, pode-se reconhecer três regiões naturais no Chile: o norte, o centro e o sul. O norte, a região norte do Chile, apresenta clima árido e semiárido. O centro é a principal região do Chile e apresenta clima temperado e mediterrâneo no litoral. Aí se localizam, além da capital Santiago, com cerca de 7,1 milhões de habitantes na área metropolitana,
de acordo com o censo de 2017, as cidades de Valparaíso, onde fica o principal porto do país, e Viña del Mar, né, com suas praias muito procuradas pelos turistas. O sul. No sul do Chile, a predominância de clima frio e úmido por causa das altas latitudes e das massas de ar úmidas provenientes do Oceano Pacífico. A vegetação de coníferas possibilita a exploração madeireira, que, em conjunto com a criação de gado ovino, a exploração de carvão mineral, ferro e manganês, a pesca e o turismo, constituem as principais atividades econômicas da região. A fruticultura chilena é uma atividade de alta especialização. Os principais produtos são maçã, pera, uva, mirtilo, morango, damasco, framboesa, cereja, kiwi, pêssego, frutas secas como uva passas, que supre cerca de 18% do mercado mundial, ameixa, damasco, noz. O Chile é o 6º produtor e o 11º produtor mundial e etc., além de frutas em conserva em calda. Além da fruticultura, de alta especialização que tem esse destaque, o cobre é o principal recurso mineral explorado no Chile, representando 46% do valor total das exportações chilenas em 2016. Demais países de economia de base mineral. Tanto na Guiana como no Suriname, mineradoras transnacionais controlam a produção de bauxita, usado para a fabricação de alumínio. A Venezuela, que ocupava em 2017 a 12ª produção mundial de petróleo, né, abrigando 18% das reservas mundiais. O petróleo é o principal produto exportado, 83% do valor das exportações do país são referentes ao petróleo. A Colômbia possui cerca de 48% das exportações minerais vindo do petróleo, carvão mineral e minério de ferro. No Equador, o petróleo também é destaque, além da banana, que é o maior exportador mundial. No Peru, destaca-se a produção mineral de prata, cobre, estânio, molibdênio, ouro, chumbo e zinco. Certo? Na Bolívia, destaca-se entre os 5 maiores produtores mundiais de antimônio, estânio e tungstênio, além de ter a maior jazida de lítio do mundo. Lítio, matéria-prima de baterias de smartphones, de computadores portáteis e de carros elétricos. Além, outro destaque no território da Bolívia é o gasoduto Brasil-Bolívia, que ele sai da Bolívia, vai abastecer o Brasil, chegando a Cuiabá e vindo para a região sudeste e sul do Brasil, como a gente vê a imagem aqui. Uruguai e Paraguai, economias com base agropecuária. Uruguai, com área territorial de 176.215 km², menor que o estado do Paraná, o Uruguai situa-se no sudeste da América do Sul, estendendo-se na direção norte e sul entre a latitude 30 graus sul e 35 graus sul. A maior parte do território uruguai está inserida na Bacia da Prata, como ocorre com o Paraguai e a Argentina. Por isso, esses 3 países formam o chamado América Platina. Então, se você ouvir essa expressão América Platina, associe ela a Uruguai, Paraguai e Argentina. Condições naturais. O relevo uruguaio, de baixa altitude, é formado por planaltos com altitudes médias de 300 metros e apresenta ondulações suaves, denominadas no país de coxilhas. Na rede hidrográfica, destaca-se 2 rios que nascem no Rio Grande do Sul, Rio Negro e Rio Uruguai. O clima é o temperado, a cobertura vegetal predominante é o de campos, vegetação rasteiras. Os campos formam excelente pastagem para os rebanhos, principalmente de bovinos e ovinos, que são a base da economia uruguaia. A base da economia uruguaia são os rebanhos de bovinos e ovinos. A população de cerca de 3,5 milhões de habitantes do Uruguai encontra-se irregularmente distribuída no território. O norte, ocupado por grandes estâncias, é escassamente povoado. O sul, sobretudo, na área metropolitana de Montevidéu, é a área mais povoada, com densidade demográfica acima de 25 habitantes por quilômetro quadrado.
A agropecuária é a base da economia do Uruguai. O país é um tradicional exportador de carne bovino, couro e lã, obtida do rebanho de ovino. Além desses produtos, figura na pauta das exportações do país o trigo, a soja, o arroz e o milho. A atividade industrial é reduzida e está relacionada principalmente ao processo de produção de origem animal, carne, couro e lã. Então, a agropecuária e até a atividade industrial está ligada à agropecuária no Uruguai. Então, aqui a gente tem a base da economia uruguaia, né? Observem que, né, a imagem mais forte são de bovinos, né, aqui na região, tá bom? E a conserva de carne, e uma pequena parte ou quase nenhum existente, né, indústrias ligadas a outras áreas. O Paraguai. O Paraguai tem uma área territorial de 406.752 km², pouco maior do que o estado do Mato Grosso do Sul. Localiza-se na porção centro-sul da América do Sul. O país tem cerca de 6,8 milhões de habitantes, estimativa de 2016. Então, pessoal, aqui, ó, né, nesse mapazinho aqui é o Paraguai, o Uruguai aqui que a gente acabou de falar, né? Todos os dois fazem fronteira com o Brasil e junto com a Argentina formam, né, a América Latina. Regiões naturais. O rio Paraguai marca a divisão do país em duas regiões naturais, a oriental e a ocidental. A região oriental. Nessa região predominam os planaltos ondulados de baixa altitude, continuação dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná da classificação de relevo, do relevo brasileiro do professor Jurandir Rosa, formada por solos férteis, resultante da decomposição do basalto, é a principal região agrícola do país, além da soja, principal produto de exportação do Paraguai. Cultiva-se milho, tabaco, cana-de-açúcar, trigo, algodão, entre outros. Região ocidental. A oeste do rio Paraguai, localiza-se a região ocidental, também chamada de Gran Chaco. Formada por planícies, o Gran Chaco caracteriza-se pelo clima quente e chuvoso no verão e seco no inverno. Mas, à medida que se avança para noroeste em direção à Bolívia, torna-se mais seco, com baixas precipitações e predomínio de estepes. Essa é a área de maior biodiversidade do país. A economia paraguaia tem por base a agropecuária. Algodão, soja, sementes oleaginosas, óleos vegetais e carne bovina são exportados principalmente para os países do Mercosul, do qual o Paraguai é país integrante, e para a Rússia, Chile, Itália, Turquia e Estados Unidos. A eletricidade é outra fonte de renda do Paraguai. Sócio do Brasil na usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, o país vende o excedente de energia elétrica ao Brasil. A usina hidrelétrica de Itaipu, pessoal, é a chamada usina binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Toda a produção é dividida entre esses dois países. Então, como o Paraguai é bem menor do que o Brasil, a energia que sobra na sua parte da usina, ele vende para o Brasil. Em busca de desenvolvimento econômico, no ano 2000, o Paraguai criou uma lei chamada Lei de Máquila, que incentiva a industrialização do país. Então, aqui o mapa da economia do Paraguai, certo? Então, aqui, ó, a gente tem, né, mineração, petróleo, central de eletricidade, né, que é da usina, e a base agropecuária, né, com esses produtos aqui, certo? Pastagens, terras cultiváveis, florestas, tá bom? Então essa é a característica da economia paraguaia. Assim como o Uruguai, os dois países têm bases agropecuárias, né, formando a sua economia. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se não, qualquer dúvida é só falar. E até a próxima.